Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em nome de Jesus. Hebreus capítulo 6. Amados, como eu já disse aqui nas últimas semanas, quero repetir, a fim de que os irmãos possam retomar o entendimento. Estamos aqui agora tocando num aspecto nevrálgico deste livro, tocando num ponto crucial deste livro, porque toca no exato problema que gerou essa carta, que é exatamente o problema da salvação em relação aos hebreus, tanto aqueles que creram em Cristo como aqueles que não haviam crido em Cristo, tendo como problemática e nesse contexto a questão do templo, do sacerdócio, das festas judaicas e tudo isso numa relação de comparação à sua realidade que se encontra em Cristo. Vamos ler aqui a partir do versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Bem, vamos aqui enumerar alguns pontos que já foram tratados e que nos servem para elucidar esta porção. A primeira coisa a se lembrar e levar em consideração é que esse texto não pode ser colocado dentro de uma discussão acerca da salvação dos pontos de vistas calvinistas ou arminianos. Ou seja, quando um cristão arminiano e um calvinista tomam esse texto para tentar assegurar as suas teorias, eles estão certamente retirando um texto que faz parte de um contexto do primeiro século e levando para um outro contexto, cujo interesse, cujas premissas,
cuja discussão teológica eram totalmente outras. Então nós não podemos absolutamente permitir que esse texto seja colocado dentro desta visão ou dessa discussão armínio-calvino. Eu já disse isso, já expliquei, já dei as razões. Quem desejar vai à internet, está lá a mensagem, você assiste, você vai compreender melhor. O segundo ponto é nós então descobrirmos, por meio de reconstruir o contexto dos hebreus do primeiro século, para nós sabermos o que o apóstolo quer ou quis dizer com essas palavras. Palavras um tanto enigmáticas, estranhas, difíceis, porque ele fala aqui de uma tal de impossibilidade de renovar alguém ao arrependimento. E isso tem levado, inclusive, muitos cristãos ao desespero. Eu, particularmente, já recebi muitos e-mails, e agora com o WhatsApp, muito mais, pessoas preocupadas. Pastor, será que existe esperança para mim? Eu falei, por quê, meu irmão? O que aconteceu com você? Não porque eu fiz este ou aquele pecado. E lendo aqui em Hebreus capítulo 6, diz que é impossível que eu seja salvo. Uma vez que a pessoa caiu, é impossível renová-la ao arrependimento. Eu digo, olha, o texto de Hebreus capítulo 6, assim como também do capítulo 10, nós vamos chegar lá, nos traz o entendimento acerca de um problema que era corrente no primeiro século. Discernir este problema é certamente a chave para a compreensão, não somente do livro de Hebreus, mas sobretudo do capítulo 6. Ora, o que acontecia? Qual era o problema que suscitou, inclusive, esta carta do primeiro século? Os irmãos imaginem que muitos hebreus, eles se converteram a Cristo, a Jesus Cristo. Então os irmãos imaginem que os cristãos do primeiro século, muitos deles se converteram a Jesus Cristo. E uma maior parte dos hebreus não havia se convertido. O que significa que a maioria estava ainda lá no templo, continuando com os sacrifícios diários, continuando com as festividades judaicas, continuando com a guarda do sábado, com o sacerdócio levítico. Ou seja, a maioria dos judeus entenderam que o Jesus de Nazaré não era o Cristo prometido. Por isso que eles o crucificaram e agora seguiam uma vida normal no templo, aguardando a vinda do Messias. Temos que entender isso, que a expectativa dos hebreus era de que logo o verdadeiro Messias ainda haveria de vir. Em contrapartida, os hebreus convertidos a Cristo, que tinham uma firme e forte convicção de que o Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus prometido, era o Cristo encarnado, eles tinham então uma preocupação com os seus irmãos, uma preocupação com os demais hebreus que não haviam crido em Cristo. E isso pode ser visto, como foi demonstrado, no texto de Romanos, no capítulo 10, quando o apóstolo Paulo, até mesmo com um certo tom de juramento, ele acaba dizendo que ele invocava o próprio testemunho do Espírito Santo na sua consciência, de que ele tinha uma dor no coração. Ele diz, uma dor e uma tristeza e uma incessante dor no coração, com respeito a seus irmãos, os seus compatriotas. Isso porque ele diz, porque sendo eu, o apóstolo Paulo, um escolhido de Deus, tendo eu recebido a graça de crer em Jesus Cristo, e portanto agora eu sou bendito em Jesus Cristo, eu sou bem-aventurado em Jesus Cristo, eu tenho a bênção da salvação, olhando para os meus irmãos, vendo-os na condição de malditos, porque eles crucificaram o Filho de Deus, aí o apóstolo Paulo diz, eu tinha vontade, se fosse possível, eu faria, eu me tornaria maldito no lugar deles, para que eles se tornassem benditos no meu lugar. Em seguida, no versículo 4 do capítulo 9 de Romanos, ele diz, são israelitas. E ele começa então a elencar as características dos hebreus, como quem, atenção, humanamente, procurava, de certo modo, ou justificar ou questionar a não salvação dos hebreus. Ele diz, são israelitas, a eles pertencem as alianças, a eles pertencem os patriarcas,
pertence às promessas, o culto, ou seja, o próprio Cristo procede dos hebreus. E a pergunta seria: como pode um povo escolhido, como era o povo de Israel, sendo eles um povo que recebeu da parte de Deus tantas bênçãos, que foi o povo que representou o reino de Deus na terra por 2000 anos, como pode agora esse povo simplesmente não ser salvo porque crucificou o Filho de Deus? Eu quero que os irmãos agora percebam claramente a distinção de contexto. Enquanto os defensores de Armínio e Calvino estão discutindo se a salvação se perde ou se não se perde, a discussão ou a problemática ou a preocupação dos hebreus era: por que que eles não são salvos? A questão não era se um crente pode ou não perder a salvação. A questão é, eles sendo um povo escolhido em Abraão, sendo eles israelitas, sendo eles aqueles que receberam as promessas, com quem Deus fez a aliança, aqueles que tinham e receberam de Deus o culto verdadeiro, que tinham o templo, de quem procederam os patriarcas, de quem veio Cristo. Olha a questão: por que que eles não são salvos? Ao passo que a discussão entre a ideia de Calvino e Armínio é: pode porventura um crente perder a salvação? Você percebe que o contexto é totalmente diferente? A implicação aqui é exatamente contrária à do que querem fazer com esse texto de Hebreus capítulo 6. Porém, alguém dirá: pastor, eu não consigo ver o que você diz aqui. Para mim, você está aí criando um contexto ao seu bel prazer, talvez indo buscar referências em outros lugares distantes, mas o fato é que aqui para mim está muito claro de que o assunto seria perder a salvação. Haja vista o que diz no versículo 4. É impossível, pois que, aí vem as características, aqueles que uma vez foram iluminados, por causa dessa expressão, eles pensam só pode se referir a um crente. Aqueles que uma vez provaram o dom celestial, aí eles dizem, está vendo? Ora, se provou o dom celestial, deve ter sido um crente. Aqueles que tornaram-se participantes do Espírito Santo, ora, só pode ser um crente. E aí eles vão continuando, né? Provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Então os irmãos percebem que eles tomam, a partir do versículo 4, essas características para se referir, ou para traduzir a ideia de perder a salvação. Mas eu quero apresentar para os irmãos, dentro do próprio texto, o que o texto de fato está a nos dizer. Para tanto, os irmãos devem atentar para 3 detalhes aqui em Hebreus. Primeiro, no versículo 1, o apóstolo diz que os hebreus deveriam colocar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, para que eles avançassem para o que era perfeito. E aí o apóstolo Paulo faz menção, portanto, quais eram esses princípios elementares que deveriam ser colocados de lado. Quais são eles? Os irmãos sabem? Isso, está aí. Está aqui, ó. Leia comigo. A base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, e o ensino da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esses 6 elementos são chamados aqui no texto de quê? De fundamentos. Olha o que diz o texto: não lançando de novo a base. Então ele quer dizer que essas coisas que se seguem eram bases. Mas eu pergunto, esses 6 itens são as bases da fé do Evangelho de Jesus Cristo? Pastor, leia novamente para mim. Arrependimento de obras mortas, até que dá uma certa ideia, né? Tá vendo? Parece que é fundamento do Evangelho. Mas segue dizendo, a fé em Deus, e fé em Deus é base do Novo Testamento, amados? É base do Evangelho?
O evangelho, porventura, conclama os homens a crerem em Deus? Hã? O que diz o evangelho? Que nós devemos crer em Deus, não é isso? Lógico, uma vez que eu estou dizendo que o evangelho não ensina isso, não quer dizer que não se deva crer em Deus. A questão é que o Deus que ninguém jamais viu e nem é capaz de ver, esse Deus em quem todos devem crer, ele se manifestou na pessoa do Jesus de Nazaré. Se encarnou naquele homem, Jesus, que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, e que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, o Novo Testamento nos traz a seguinte ideia, de que aqueles que creem em Deus devem crer no seu Filho Jesus. Devem crer que Deus, ele foi manifestado na pessoa de Jesus de Nazaré. Razão que em Romanos capítulo 14, ou melhor, João capítulo 14, o próprio Jesus diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O evangelho, portanto, conclama os homens, sobretudo os que creem em Deus, no caso dos judeus, a que eles creiam então em Jesus Cristo. Por isso que é dito, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aquele que com a sua boca confessar a Jesus como o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, o evangelho de Jesus Cristo, ele possui novas bases. Não novas exatamente em natureza, mas no sentido de que agora toda aquela verdade que estava no Antigo Testamento, em forma de sombras e figuras, tornaram-se realidade na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando se lê arrependimento de obras mortas, fé em Deus, logo de cara nós entendemos que essas bases eram as bases do povo de Israel. Isso antes da encarnação do verbo. Segue-se o ensino de batismos. Como eu havia dito semana passada, o povo de Israel praticava muitos batismos. Eles, inclusive, faziam as purificações, aspergiam aquela água. A exemplo mesmo lá de João capítulo 2, que quando Cristo mandou encher aquelas vasilhas de água, é dito que havia naquela casa 6 talhas, ou 6 jarros ou vasos, que eram usados com água para a purificação. O mesmo acontece lá em Mateus capítulo 15, ou Marcos capítulo 7, quando nos diz que os escribas e fariseus queriam exigir de Cristo que os seus discípulos praticassem a purificação das mãos antes de comerem pão. Lembra quando Cristo diz que o que sai do homem é o que o contamina e não aquilo que está fora dele? Portanto, nós vemos presente na história do povo de Israel, ali, muitos atos de purificação. Ou seja, eles tinham vários ensinamentos de batismos por aspersão de água pura, de água limpa, com vistas à santificação. O texto segue dizendo ainda a imposição de mãos, o que está ligado diretamente ao fato do pecador ir ao templo, levando aquela ofertinha para ser sacrificado. No momento de sacrificar a oferta, era necessário que o pecador, então, colocasse as mãos na cabeça da vítima, na cabeça do animal que seria sacrificado, e ali, com a mão imposta, confessasse os seus pecados, para que houvesse, então, um tipo de transferência da culpa e da pena, para que aquele animal se tornasse apropriado para sofrer a morte no lugar do pecador. É isso que se diz por imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Esses 6 itens eram para o povo de Israel como se fosse para nós hoje a nossa confissão na pessoa de Cristo. Hoje em dia, a pessoa, para se dizer que ela crer no Evangelho, ela tem que confessar algumas coisas básicas. E todas essas coisas básicas devem estar diretamente ligadas à pessoa de Jesus Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10 em diante, ele fala, olha, eu como prudente construtor lancei o fundamento. Então, o Evangelho de Cristo também tem um fundamento. No versículo 11 ele diz, e ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é
Cristo Jesus. O fundamento do evangelho é Jesus Cristo. E tudo aquilo a ele relacionado. Jesus Cristo, então, é o fundamento, e portanto nós cremos que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, e que ele se encarnou, e que ele sofreu uma morte substitutiva, e que ele ressuscitou na cruz ao terceiro dia. Ou seja, todas essas verdades vinculadas a Jesus Cristo constituem-se o fundamento neotestamentário. Paulo diz, nenhum outro fundamento pode ser colocado. Ou seja, não há como o homem ser salvo fora deste fundamento único e exclusivo que é Cristo. Sempre lembrando os irmãos que quando eu falo que é Cristo, eu me refiro não ao Jesus histórico, mas ao Cristo de Deus encarnado no Jesus histórico. Porque o Cristo de Deus, ele é maior no tempo e no espaço do que o Jesus de Nazaré, que nasceu no tempo e já não está mais aqui entre nós. Os irmãos entendem isso que eu estou dizendo? Perfeitamente. Então, a segunda coisa a ser pensada é exatamente a questão desses fundamentos. Por que esses hebreus convertidos, a quem Paulo fala, queria trazer ou lançar de novo esses fundamentos? Será que esses hebreus, olha o capítulo 6, versículo 1, por isso, pondo de parte, pondo vós, ou que vocês ponham de parte. Paulo está falando aos hebreus aqui convertidos, para quem ele escreve esta carta, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo essas bases todas aqui. Sabe por quê? Versículo 11. Porque é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e caíram, sejam renovados ao arrependimento. Os irmãos não percebem aqui nenhuma estranheza no que Paulo diz? É como que, vamos colocar aqui dois grupos, para os irmãos entenderem bem. Que esse grupo, que essa ala à minha direita, fossem aqui os hebreus convertidos a Cristo, para quem o apóstolo escreve esta carta. Vocês. Eu me refiro a vocês. Ok, pessoal? E digamos que essa ala à minha esquerda seja dos hebreus que não creram em Jesus Cristo. Aqueles que estavam lá gritando, crucificam, crucificam, que o sangue dele recaia sobre as nossas cabeças. Aqueles que não receberam a Jesus como Cristo de Deus encarnado e dado aos homens por sacrifício de seus pecados. Beleza? Fechou? Tá bom. Então, para vocês aqui, ó. Pessoal, olhem para mim em nome de Jesus. Vocês têm que entender acerca da salvação, do sacerdócio de Deus, na pessoa do seu filho, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Estou parafraseando o texto. É preciso que nós aqui todos, ou que vocês deixem de lado, que vocês, como diz o texto, ponham à parte, parem de se preocupar e ficar tentando lançar novamente os fundamentos antigos. Como diz, não lançando de novo, ou melhor, pondo de parte os princípios elementares ou rudimentares da doutrina de Cristo. Aí o irmão pastor Gildásio fala, pastor, alto lá, se são princípios elementares da doutrina de Cristo, então é do Evangelho. Alguém não pode dizer isso? Aí eu pergunto, temos nós que colocar o Evangelho, ou alguma parte do Evangelho de lado, para avançar para o que é perfeito? Ora, o Evangelho em si mesmo não é a própria pessoa de Cristo que é perfeito? Então, quando diz princípios elementares da doutrina de Cristo, quer dizer, toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, falam de Cristo. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Todo ele foi escrito para falar de Cristo. O Antigo Testamento para dar testemunho daquele que viria. O Novo Testamento para falar daquele que veio. De sorte então que, se a Bíblia toda fala de Cristo, e ela tem dois testamentos, um antes de Cristo, outro depois de Cristo,
Então, tudo aquilo que foi dito antes de Cristo são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Porque o Antigo Testamento é doutrina de Cristo, porém na forma de rudimentos. Porque Cristo foi ensinado na forma de sombras, de figuras, como diz claramente o ensinamento do Novo Testamento. Então, esse ensinamento de Cristo lá no Antigo Testamento era rudimentar. Estava ainda de uma maneira muito obscura, não estava muito claro. Por isso o apóstolo diz, vocês aí, vamos colocar isso de lado. É rudimento, é passado, é obsoleto. Deixemos de lado. Nós temos que avançar para o que é perfeito. Por que vocês estão querendo lançar de novo esses fundamentos? Com respeito a vocês, eu estou claro de uma coisa. Vocês, hebreus, convertidos a Cristo. Com respeito a vocês, versículo 9. Estou persuadido das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Vocês já receberam esse evangelho, mas existe alguma coisa que vos incomoda, que quer que vocês tragam de volta esses rudimentos. A pergunta é, por que vocês, hebreus convertidos a Cristo, que estão persuadidos das coisas melhores e que pertencem à salvação, estão querendo trazer de volta os fundamentos? Sabe por quê? Porque vocês não entendem uma coisa. Vocês não entendem que aqueles, me refiro a um outro grupo agora, versículo 4, que aqueles que um dia foram iluminados, que aqueles que um dia provaram do Espírito Santo, aqueles que um dia provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, vocês estão pensando que é possível renová-los ao arrependimento? Não, é impossível. Não lutem contra uma coisa que é impossível. Não tem jeito para esse grupo de pessoas. Porque eles cometeram o único pecado para o qual não há perdão. Eles cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Quando diz que é impossível, uma vez que eles caíram, serem eles renovados ao arrependimento, não está falando aqui da impossibilidade de haver aqui uma restauração? E qual é o único pecado para o qual não há perdão? Segundo as Escrituras. Não é segundo a Igreja Batista, nem Presbiteriana, nem Assembleia, é segundo as Escrituras. O único pecado para o qual não há perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Mas cuidado, não é um pecado que não há perdão, porque Deus é incapaz de perdoar. Não. Deus é capaz de perdoar todos sempre. Nunca haverá um momento em que Deus seja incapaz de perdoar. Se bem que Deus tem algumas coisas que Ele é incapaz, é verdade. Deus, é impossível que Deus minta. Não está lá em Hebreus capítulo 6? Ou não está? Deus pode mentir? Então, isso para ele não dá certo, porque Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E a mentira tem como fonte Satanás, que é o pai da mentira, que são as trevas. Portanto, para Deus, mentir lhe é impossível. E assassinar? E assassinar? Meu servo Istvan, levanta-te, toma a tua espada e decepa aqueles indivíduos que estão lá fora, que não querem congregar conosco. Deus faz isso? Não, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Agora, das trevas, como diz o apóstolo João, é que procede o ódio, é que procede o homicídio, como foi Caim, homicida desde o princípio. João capítulo 8, como Satanás, que é homicida desde o princípio. Deus não, Deus é luz. Agora, quando se trata de amar, quando se trata da longanimidade divina, quando se trata do perdão divino, da graça divina, isso é sempre eterno. Deus sempre disposto a perdoar. Eu me perguntei, por que então é impossível? Observa que não é dito que é impossível que Deus os perdoe,
mas é dito que é impossível renová-los ao arrependimento. A impossibilidade não está em Deus, a impossibilidade está nos homens. Isso porque estes homens, eles foram galgando degraus da queda, até atingirem o nível máximo de rebelião, quando seus corações foram completamente petrificados, de sorte que eles não amam a Deus, não desejam por Deus, e Deus, embora sempre com as mãos estendidas, porque quando se fala de abençoar, as mãos de Deus nunca se encolhem, mas eles não desejam por Deus. Chegaram no limite máximo da queda. Quem aqui já leu o livro da Dracma Perdida, terá percebido lá quais são os passos da queda, os degraus da queda, que são representados pela queda de Adão, depois pelo homicídio de Caim, e a sua retirada da cidade, ou melhor, da presença de Deus, para uma cidade chamada Nod, e então, por fim, o próprio Nirode, na Torre de Babel, conspirando contra o Eterno. São esses 3 passos. Esses aqui, de quem o apóstolo Paulo fala, que era o objeto da preocupação dos hebreus convertidos, eles não podiam ser renovados ao arrependimento, porque cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Eu falava na última semana, bem no finalzinho, que para entender o pecado contra o Espírito Santo, é preciso que você leia exatamente o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Eu sei que essa expressão, pecado contra o Espírito Santo, vai aparecer também em outros evangelhos. Eventualmente, uma frase de Cristo aparece em outros evangelhos, mas geralmente somente num dos evangelhos você vai encontrar aquela expressão dentro do seu contexto original. Não é, Josué? Você às vezes pode encontrar essa mesma expressão em outro lugar, em outros evangelhos, talvez Lucas, talvez Marcos, mas que não tem o contexto no qual essas palavras nasceram. Em Mateus capítulo 12, com muita clareza e propriedade nos são colocados os motivos porque Cristo ensinou a ver este pecado para o qual não há perdão. Ele fala de uma geração de hebreus. Eu vou repetir para os irmãos se lembrarem. Ele fala para uma geração de hebreus que rejeitaram a graça de Cristo. Jesus havia acabado de curar um homem que era cego e mudo, e então surgiu ali uma discussão acerca daquele evento. A discussão era mais ou menos assim: ora, pode porventura alguém abrir os olhos de um cego ou abrir os ouvidos de um surdo se Deus não estiver com ele? Pergunta bem perspicaz, né? Se os judeus dissessem não pode, então perguntaria: e como é que então um homem natural pode fazê-lo? Ou seja, se somente Deus pode fazer isso, então Jesus de Nazaré, que acabou de fazer, era da parte de quem? De Deus. E aí os judeus não poderiam rejeitá-lo, negá-lo, os líderes religiosos. Foi então que os judeus, aquela liderança, aquela casta de líderes religiosos, chegaram à conclusão dizendo: não, ele realiza tais milagres pelo poder de Beelzebu, pelo poder de Satanás. Neste momento então Cristo, ele fala: ora, se eu expulso demônios, eu o faço por uma operação, atenção, do Espírito de Deus. Eu expulso demônio é pelo Espírito Santo. Olha aqui a questão do Espírito Santo. E se eu expulso demônio, atenção, é chegado sobre vós o reino de Deus. Esse texto é extremamente importante para entender Hebreus capítulo 6. Eu até faço questão que os irmãos abram lá para a gente poder fazer a conferência. Mateus capítulo 12. Eu vou direto ao ponto. Os irmãos vão ver exatamente aí acima do versículo 22, o tema: cura de um endemoniado, cego e mudo. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.
Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Vamos começar daqui. Jesus expulsava demônios, ele o fazia pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos uma premissa que ninguém pode negar: o reino de Deus é chegado sobre vós. Está aqui, ó. Se eu expulso o demônio pelo poder do Espírito Santo, então é chegado sobre vós o reino de Deus. Então você tem que entender: o reino de Deus, o reino dos céus, chegou sobre aquela nação quando Cristo se encarnou. A entrada do verbo no mundo, sobretudo ali na região do seu povo, ele veio para o que era seu. E ali ele ficou no meio do seu povo, pregando a palavra, ensinando a palavra, curando enfermos, expulsando demônios. Então o reino de Deus estava neles e naquele lugar. Desceu sobre eles. É chegado o reino de Deus sobre vós. Então, os irmãos têm que entender claramente que esses hebreus, para quem Cristo fala, eles estavam debaixo de uma atmosfera de um governo divino. Eles estavam sendo banhados por uma chuva de bênçãos que foram trazidas pela encarnação do Verbo. A presença do Verbo no mundo para o povo judeu foi a vinda de muitas bênçãos sobre ele, sobre aquele povo. Agora, simplesmente, esse povo, diante de tantas bênçãos, da presença gloriosa do Verbo encarnado, sendo eles não somente testemunhas das curas, dos milagres, dos prodígios, da libertação, mas eles ouviram a palavra. E não foi um ouvir somente de escutar, mas eles provaram no sentido de que a palavra de Cristo fazia efeito real. Eles experimentaram isso. O discurso de Cristo não era um discurso vazio, destituído de poder, não. Ele falava e as coisas aconteciam. Então, eles eram participantes de um tempo e de um lugar cheio de privilégios que nenhum outro povo, em nenhuma outra época ou lugar, teve. E agora, simplesmente, eles rejeitam esse Cristo e conferem a sua obra a Satanás. E é neste momento, então, que Cristo vai dizer para eles que o pecado contra o Filho tem perdão. Agora, o pecado contra o Espírito Santo, diz ele, não tem perdão nem neste mundo nem no porvir. Aí eu pergunto para os irmãos, ora, seria o Espírito Santo superior, melhor, do que o próprio Filho? Por que pecar contra o Filho tem perdão, contra o Espírito não tem perdão? Seria Jesus Cristo mais bonzinho do que o Espírito Santo? Jesus é bonzinho, você peca, ele perdoa, você peca, ele perdoa, você peca. Agora, o Espírito Santo não, carrancudo. Se brincar com ele, ele se ofender, opa, nunca mais te perdoo. Será que é isso que Jesus está ensinando aqui na sua palavra? Por que o Espírito Santo é colocado em tal lugar, em tal posição, a ponto de um pecado contra ele não ter perdão? Simples. Aqui não é uma questão de Deus enquanto ser. Aqui é uma questão de Deus enquanto obra. Se nós entendermos que o Pai é o Pai gracioso, que tendo gerado todas as coisas e criado todas as coisas, mesmo a humanidade caindo, ele oferta, ele doa, ele oferece, ele entrega o seu Filho por sacrifício pelos nossos pecados. E o Filho, por sua vez, sendo Deus, sendo a essência de Deus, o Logos eterno, graciosamente vem, voluntariamente vem e se entrega pelos pecados. O Pai é aquele que doa, o Filho é aquele que realiza, e o Espírito Santo?
é aquele que ilumina a mente, o coração, para que o homem, então, receba a oferta que o Pai entregou ao mundo. De sorte que quando o homem, ele chega ao ponto de dizer não, quando o homem chega ao ponto de negar completamente o Filho de Deus, rejeitá-lo completamente, ele está pecando, não é contra o Pai, nem contra o Filho. Este pecado é contra o Espírito Santo, porque a luta aqui é exatamente entre a iluminação do Espírito Santo e a resistência do coração humano. Eu sei que neste ponto muitos ficam ali querendo trazer à tona a discussão da vocação eficaz, né? Trazer a questão, a obra salvífica do Espírito Santo, a obra irresistível do Espírito Santo, mas isso aí fica para uma outra ocasião. Nós temos que olhar agora as Escrituras, conforme o apóstolo nos coloca em Hebreus, que é olhando nesse eixo horizontal. Como que os hebreus os convertidos, estavam lidando com o problema dos hebreus não convertidos. Os irmãos entendem? É aquela preocupação humana. Uma mãe calvinista até o talo, uma mãe, aquela bem conservadora, calvinista, ela nunca deixará de orar pelo seu filho para que Deus o salve. Sim ou não? Ela pode crer que salvação é de Deus. Aquelas pessoas às vezes conhecem a história, mas no eixo horizontal das relações, Senhor, meu filho, pouco me importa se ele é eleito ou não é eleito, salva meu filho. Essa ideia do eixo horizontal. É quando o homem olha, nós estamos contemplando nessa perspectiva humana, os conflitos humanos, as dúvidas humanas, os desejos humanos. Olha que Paulo colocou palavras fortíssimas para quem escreveu Romanos 8, 9, 10 e 11. Ele chegou a dizer, olha, eu oro pelos meus compatriotas para que eles sejam salvos. Romanos capítulo 10, olha lá para ver, versículo 1 e versículo 2. Eu oro por eles para que sejam salvos. Ué, Paulo, mas você não sabe que só pode ser salvo o eleito? Acabou de falar no capítulo 8 isso, no 9 também. No 10 já está orando para Deus salvar? Aí você tem que fazer essa distinção. Paulo, quando fala como homem, ele não questiona essas questões soberanas de Deus. Quando fala enquanto teólogo divino da verdade, que tem que construir toda aquela estrutura da verdade, da economia divina, aí ele vai colocando, né, ali os fundamentos e tal, mas saiu disso, entrou no âmbito das relações, ele falava, eu oro pelo meu povo, são israelitas, eles não têm entendimento, pastor Renato, mas são servos de Deus. Olha como é que são as coisas. Então o fato é que quando então o homem, ele resiste ao máximo, atenção, essa obra do Espírito Santo, eles chegam a um nível de pecado contra o Espírito Santo. Isto é, eles resistiram à única porta, que é a fé, pela qual eles têm acesso à oferta de Jesus, que é a salvação. Então eles estão privados da salvação, não porque Deus não lhes perdoa, não porque o Filho não morreu por eles, mas porque eles resistiram à obra do Espírito Santo, de levá-los à pessoa do Filho. Pastor, eu não creio que o homem possa resistir à obra do Espírito Santo. Tudo bem, seu calvinista, você não precisa crer nisso, não. Mas leia Hebreus e você verá que é impossível que aqueles que uma vez provaram tudo isso e caíram, é impossível renová-los. Aí você vai ter que entender agora exatamente quem são essas pessoas, de quem Paulo fala. Mas ainda voltando lá para Mateus capítulo 12, depois que Cristo fala do pecado contra o Espírito Santo, aí Jesus fala umas palavras assim, atenção, o demônio
fazendo referência ao endemoniado que ele havia curado, a libertação, né? Ele diz, olha, o demônio, quando sai do homem, ele anda por lugares áridos, por lugares secos, procurando repouso. E não encontrando, o que o demônio diz? Voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando traz consigo mais quantos? Mais 7, agora são 8 no caso. E o último estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. E isso se o demônio, ao voltar, encontrar a casa varrida. Atenção, pessoal. Vazia e adornada. Os irmãos sabem o que acontece quando uma pessoa tem o espírito imundo dela expulso? O que ocorre? Essa casa humana, que é o ser humano, fica varrida. Há muitas imundícies no homem que são trazidos pela presença de demônios neles. Uma vez que o demônio sai, a casa fica varrida. E fica vazia, porque ele foi embora. E fica adornada. A pessoa fica, agora já toma banho, já penteia os cabelos, escova os dentes, já compra uma roupinha melhor, já lava a roupa, não é? Já pensa até em comprar um carrinho para andar. Já não quer saber mais andar naqueles lugares obscuros, e agora ele quer se casar, quer constituir uma família, mas só é uma pessoa ajeitada, né? Ainda que não tenha recebido a Cristo, mas enquanto ser humano ele se ajeita na vida. Casa varrida, vazia, adornada. Só que Cristo diz, mas o demônio volta. E se ele voltar e encontrar a casa vazia, aí pronto, ele vai tomar posse novamente, e o último estado dessa pessoa se tornará pior do que o primeiro. Porém, embora isso seja uma grande verdade que Cristo disse, entenda que ele estava tomando isso por uma parábola. Ele queria ensinar algo maior. A vida do endemoniado, uma vez liberto, era importante, mas não digna de tomar uma página inteira para falar dele. Que ele fosse liberto. Mas por que falar dele durante todo o capítulo 12? Para ensinar ao povo de Israel uma coisa. Jesus disse, assim, olhem para esse homem. O demônio estava nele. Olha como era a vida dele. O demônio saiu, eu o expulsei pelo poder do Espírito Santo. O reino de Deus chegou sobre ele. Porque o demônio só sai quando o governo de Deus chega. Então, quando o reino de Deus chega sobre ele, ele tem experiência. Ou não tem experiência? O Espírito não limpa a casa, não? Tudo prontinho, tudo certo agora, e agora? Agora, essa pessoa de coração, ela precisa receber a Cristo. O ato de expulsar demônios, que é obra do Espírito Santo, conforme diz Jesus, que é a operação da chegada do reino de Deus sobre a pessoa, é o começo para que o reino de Deus se instaure dentro da pessoa. Cuidado, porque esse sobre e dentro é apenas uma maneira meramente humana de se falar acerca de algo que existe fatalmente dentro e fora do homem. Tudo é uma questão de desenvolvimento de consciência e de coração. Mas a Bíblia tem essas categorias de tempo e espaço para nos ensinar, porque nós estamos dentro dessas categorias de tempo e espaço. Eu explico melhor em outra ocasião. Mas o fato é que agora, assim como este homem, agora está limpo, varrido, adornado, elegante. Quando o reino de Deus chegou no povo de Israel, Israel também ficou uma casa limpa, varrida, adornada. E agora era preciso que eles recebessem o Messias. Vocês estão entendendo todos? Mas, voltando o demônio, disse Jesus, encontrando a casa vazia, ele torna essa casa pior do que como estava antes. Diz Jesus, assim, deste modo, acontecerá a esta geração perversa.
Vocês estão entendendo agora que o povo de Israel foi um povo privilegiado? Não o povo enquanto nação no tempo, mas aqueles que viveram no tempo da encarnação do Verbo. Sobretudo aqueles que viveram os 3 anos e meio. Que viram Cristo, conversaram com Cristo, ouviram Cristo, foram curados por Cristo. Eles não foram pessoas do mundo inteiro de uma extrema, como eu posso colocar, de um extremo privilégio. Como podem essas pessoas tão agraciadas negarem o Messias? Que negue o outro que não o viu, que não foi curado por ele, que não o conheceu. Mas esses aqui jamais poderiam ter negado o Filho de Deus. Por isso, então, o apóstolo lá em Hebreus, podem voltar, falando aos hebreus convertidos, disse: parem de querer lançar de novo os velhos fundamentos, porque é impossível renová-los ao arrependimento. Pastor, eu não entendo essa relação que você está fazendo. O que tem a ver os hebreus convertidos tentando lançar os velhos fundamentos com é impossível, pois, que eles sejam restaurados ao arrependimento? Vocês conseguem entender alguma relação aqui? Ei? Conseguem ver? Veja que no capítulo 6, versículo 4, tem um pois aí, não tem um pois? É impossível, pois. Esse pois, ele linka a ideia anterior com a posterior. É uma explicação. Em outras palavras, os hebreus aqui convertidos, é como que dissesse assim: tudo bem que eles lá não tenham crido no Messias, mas não se pode negar que eles têm algumas coisas importantes. Eles também têm fundamentos. Ora, eles, afinal, têm o arrependimento de obras mortas. Cada um desses elementos já foi explicado em outra aula, viu, irmãos? Passada. Eles têm o arrependimento de obras mortas. Eles têm a fé em Deus. Ou os hebreus não criam em Deus? O que faziam no templo, sacrificando aqueles animais, e orando, e rezando, e no sábado, e cantando, se não fé em Deus? Eram servos de Javé. Então os hebreus convertidos estavam como que dizendo: não, mas deve haver um jeito. Tudo bem que eles não tenham Cristo, mas eles têm a fé em Deus. Eles têm os ensinamentos de batismos. Ora, eles creem no juízo eterno, na ressurreição, na imposição de mãos. O apóstolo diz: não queira lançar de novo tais fundamentos, como quem procura uma justificativa para o fato de eles terem negado a Cristo e ainda assim serem salvos. Não façam isso, porque a despeito de qualquer tentativa, é impossível que eles sejam renovados ao arrependimento. Pastor, então como eu posso entender essa descrição acerca deles aqui? Seria possível alguém, porque esses hebreus não creram em Cristo, eles não eram salvos, no sentido como nós entendemos, não é? Sim ou não, pessoal? E é possível alguém que não tenha sido salvo? Ou é possível se falar deles que eles foram iluminados? Será que só o crente foi iluminado? Vamos agora resolver esse problema. Mateus capítulo 4, 16 e 17. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Falando de quem aqui? Exatamente daqueles que estavam ali vivos e existindo e vivendo por ocasião da entrada do Verbo. Quando o Verbo entrou no mundo, sobretudo no tempo do seu ministério, aqueles que estavam mortos nas trevas, eles foram iluminados. A presença de Cristo os iluminou. A prova disso é aquele que está lá em João capítulo 8, quando aqueles líderes queriam apedrejar aquela mulher pega no flagrante ato de adultério. E eles disseram: olha, essa mulher foi pega no flagrante ato de adultério, a lei manda apedrejar, e tu o que dizes? E Cristo diz assim para eles, somente essas palavras assim, ó. Olha que eles estavam furiosos, não estavam? Com pedras nas mãos, rangendo os dentes, doido para apedrejar a mulher e encontraram um motivo para acusar a Jesus. Matariam 2 coelhos com uma pedrada só.
Foi então que Cristo diz assim: olha, quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E agora? Por que foram desarmados? Diz a Bíblia que eles foram, naquele momento, a própria consciência deles foi quem os repreendeu. A própria consciência no interior fez com que eles se desarmassem. Essa consciência que fala, que resplandece, que ilumina dentro do homem, é o que está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Resplandeceu a luz dentro deles, e eles então se retiraram. O que significa? Quando a luz ilumina o homem, e a Bíblia diz que a luz vinda ao mundo ilumina os eleitos, é isso? Não, ilumina todo homem. Agora a questão é, quando a luz ilumina, qual é a sua reação? Essa é a questão. Aqueles líderes religiosos do capítulo 8 de João, diz a Bíblia, se retiraram, ao passo que a mulher permaneceu. Por isso que tão logo acaba ali o relato, no versículo 11 do Evangelho de João, no 12 diz imediatamente: disse-lhe, pois, Jesus, eu sou a luz do mundo. Olha a relação. Tão logo ocorreu aquele momento em que aqueles homens foram iluminados pelas suas próprias consciências, porém, ao serem iluminados, eles fugiram da luz. Razão porque Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqueles homens, tendo sido iluminados, não seguiram a Jesus. Antes se retiraram da sua presença. João capítulo 1, vamos verificar essa questão. Veja como que a Escritura demonstra claramente como que os hebreus, do tempo da encarnação de Cristo, no tempo do seu ministério, eles foram iluminados. Capítulo 1, versículo 8 do Evangelho de João. Ele aqui refere-se a João Batista, tá? Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. É uma tradução boa, né? Tem uma outra que é um tanto diferente, mas é tão boa quanto. Que diz assim, ó. Eu vou ler, na minha que não é assim, mas eu vou ler como se fosse. Mas alguém tem a corrigida vai entender. Diz assim, olha. A saber, a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Essa aí diz assim? Corrigida, quer uma dica? A sua também diz? Tudo é Bíblia, né? Bíblia é bom porque é assim. Né? Não é, pastor Josué? Olha, a verdadeira luz que a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O que não é diferente de falar que a verdadeira luz que, tendo ela a luz vinda ao mundo, ilumina todos os homens. Tá certo também. Mas o fato é que todos os homens são iluminados. O que vai definir é como você, então, se relaciona com essa iluminação. Ainda em João Evangelho capítulo 3, dê uma olhadinha. 3,18. Estamos demonstrando aos irmãos, com variados textos da Bíblia, o fato de que os hebreus do tempo de Cristo, mesmo aqueles que não creram em Cristo, eles foram iluminados. Estamos indo ponto a ponto. Capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Atenção. E o julgamento é este. Qual é o julgamento? Que a luz veio. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... A luz veio ao mundo, os homens viram a luz, foram iluminados, só que o que é que aconteceu? Eles amaram mais as trevas. Não queremos a luz. Por isso continua o texto, versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas
em Deus. Então, quando o escritor aos Hebreus, ele declara que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ora, ele faz referência a esses hebreus que no tempo de Cristo foram iluminados pela presença da luz. Até aqui está tudo bem? Continuando o texto, diz assim: e provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? É Cristo, ele que foi dado aos homens como um dom de Deus. A razão porque o próprio Cristo vai dizer para a mulher samaritana, em capítulo 4 de João, ele diz: ah, se conheceras tu o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias água viva, ou águas vivas, e nunca mais teria sede. Cristo é esse dom de Deus. Então, a presença de Cristo no mundo daquele tempo fez com que aqueles hebreus ali presentes, eles provassem. Ah, para mim esse provar aqui é receber a Cristo, é no coração, é para dentro, é ser salvo. Aí se você pegar apenas um dicionário em grego, você verificar a palavrinha para provaram, não somente aqui quando diz que provaram o dom celestial, mas o próprio tornar-se participante do Espírito Santo, questão de participante. Versículo 5, esse provar a boa palavra de Deus. Então, essas palavrinhas, elas significam que é como alguém que teve uma degustação. É como alguém que falou assim, olha, vai ter aqui uma entrada para você poder provar, experimentar, para que você receba a plenitude quando então você o receber. Aqueles hebreus de então, eles provaram a Cristo. Tornaram-se participantes do Espírito Santo na medida em que eles próprios foram alvos da operação do Espírito Santo sobre eles, com a chegada do reino de Deus sobre eles. Eles participaram, foram alcançados, tocados, viveram. Eles provaram a boa palavra de Deus. E aqui é um detalhe interessante, o versículo 5 fala: e os poderes do mundo vindouro. Quando se lê a Bíblia, irmãos, nós temos que ler e temos que compreender. A maioria esmagadora dos cristãos leem a Bíblia, fazem até o ano bíblico, né? Lê tudo, lê a Bíblia toda. Mas entendeu? Ah, entendi. Então pega só um capítulo e leia novamente. Você tem que entender, os poderes do mundo vindouro. Você vai embora, não quer saber o que significa isso. Os poderes do mundo vindouro. Existe um mundo por vir. Existe uma promessa de um mundo que será instaurado por ocasião da manifestação do reino de Deus, da manifestação de Cristo em sua vinda. A Bíblia diz que quando esse Cristo de Deus instaurar este reino, no caso aqui fala sobre os poderes deste mundo vindouro, veja o que vai acontecer. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, veja o versículo 20 em diante. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então haverá o quê? Tempos de refrigério. E que ele envie o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Quando Cristo vier, duas coisas acontecerão. A primeira, o Senhor vai restaurar todas as coisas. Ao restaurar todas as coisas, eles estarão tempos de quê? De refrigério. Porque aquilo que cansa o homem, que fadiga o homem, que são os efeitos do pecado sobre o homem, serão tirados. Então, quando Cristo veio ao mundo, ali na Galileia, na Judéia, para aqueles hebreus ali em Jerusalém, a operação de Cristo era como se Jesus estivesse dando a eles uma pequena amostra do que será esse poder no mundo vindouro, quando Cristo restaurava, quando Cristo tirava o jugo. Quando as pessoas tinham refrigério, elas provavam em pequena escala esses poderes do mundo vindouro, que certamente será sobre toda a terra.
Isaías capítulo 35. E aqui fala profeticamente desse tempo. E aí os irmãos vão saber exatamente por que é dito que eles provaram os poderes do mundo vindouro. Como que os hebreus, os que viveram no tempo da encarnação de Cristo, no tempo do ministério de Cristo, como que eles provaram esses poderes do mundo vindouro, tratando-se do reino manifestado de Cristo. Está aqui, versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos. Quando chegar o reino de Cristo, irmãos, manifestado, não haverá cegos sobre a face da terra, porque se lhes abrirão os olhos. Não vai ser bom ou não? Pastor Moisés, está vendo? Tem chance para você. Você vai ficar bom da sua visão, rapidinho. Se bem que sua visão não é tão curta assim não, né? Mais ou menos, né? Continuando. E se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Olha aí. Tem esperança para vocês também. Quando os ouvidos forem abertos, não houver surdo sobre a terra. E no tempo de Cristo, os surdos tiveram os ouvidos abertos? Sim ou não? Todos os surdos? E os cegos viram? Alguns, todos não? Muito bem. Olha que interessante. Versículo 8. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, esse tempo de restauração, esse tempo da manifestação do reino de Deus sobre a terra, no tempo futuro, são os poderes do mundo vindouro, ou os poderes que irão operar no mundo vindouro para restaurar todas as coisas. Esses poderes foram dados como pequenas amostras na medida em que Cristo curava um, curava o outro, ressuscitava o morto, tirava o jugo. A obra de Cristo era uma obra de trazer esse antigozo do que será em larga e grande escala no reino vindouro, no mundo que há de vir. Pois não, meu querido? Perfeito. O pastor Josué está lembrando aqui que o texto de Isaías 61, que é um texto messiânico, que fala também dessa restauração futura de todas as coisas, se cumpre, ou pelo menos começa a se cumprir parcialmente, na pessoa de Cristo, quando ele próprio, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele declara acerca de si mesmo, lendo o livro do profeta Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Não é isso mesmo, pastor Josué? Para curar, abrir os olhos dos cegos, para libertar. Bem, de todo modo, creio que os irmãos devem ter entendido exatamente o que o apóstolo está colocando aqui em Hebreus capítulo 6. Vamos agora ler o texto todo, os irmãos vão agora poder compreender, juntando todas as partes. É impossível, pois, que aqueles que, uma vez foram iluminados, os hebreus foram iluminados, provaram o dom celestial, provaram de Cristo, e se tornaram participantes do Espírito Santo? Sim ou não? Pastor, não. Para mim só se torna participante quando eu quero é salvo. Ora, mas se Jesus disse, se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, é chegado sobre vós o reino, eles não se tornaram participantes daquele reino que desceu sobre eles e operou neles? Continuando, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, que experimentaram milagres e caíram. Pastor, e como é que eles caíram se nunca foram crentes? E aqui eu faço uma advertência, cuidado. A nossa leitura, ou vamos colocar de maneira mais direta, a leitura dos crentes acerca da Bíblia é sempre trazendo para um contexto pessoal e contemporâneo. Toda a vida. Vai ler a parábola do filho pródigo, o melhor dos pregadores, quer que seja ele, qualquer um deles, ao pregar, vai dizer assim: você, meu jovem, minha jovem, você, meu irmão, minha irmã que está desviado. Vai pegar o filho pródigo para falar do crente desviado. Ora, como é que eu posso entender um texto escrito no primeiro século, aplicando numa experiência do século 20? Será que Cristo falava de crentes desviados quando falou a parábola? Ou será que ele falava acerca da queda do homem
Porque quando ele falou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, foram 3 parábolas para responder aos questionamentos dos escribas fariseus, que falavam assim: ora, veja lá o Cristo. Como é que pode ser ele o Cristo, se ele come com os pecadores e com as prostitutas e com os publicanos? Aí Cristo diz: olha, mas eu vim foi para os pecadores. Eu vim para aqueles que carecem de salvação. Aí vai contar a parábola. Ora, a ovelha perdida, ela já está perdida no início da parábola? Um homem tinha 100 ovelhas. Saindo a pastoreá-las nos campos, uma se desgarrou, se perdeu. Quando a ovelha se perde, o que ele quer dizer na parábola? Que aqueles pecadores com quem ele estava comendo e ali pregando e falando, é aquele homem criado que se desgarrou do caminho. Ou seja, que caiu em pecado e se perdeu. A ovelha é o homem caído. É Gênesis capítulo 3. Assim como a moeda perdida e assim como o filho pródigo. Tudo falando acerca da queda do homem. Quando o indivíduo lê aqui que essas pessoas foram iluminadas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, ele pensa logo no crente desviado. Não existe crente desviado. Começar por aqui. Pode existir crente atribulado. Atribulado. Desviado, como é que é isso? Chamam crente desviado aquele que deixou de congregar e passou a desobedecer algumas regras da igreja. Não são regras do evangelho, regras da igreja. O pastor diz que não pode beber cerveja. O irmão está tocando lá a bateria, de repente estava lá tomando uma pinguinha, transgrediu a regra da igreja, desviado. Não é assim que dizem por aí? Ou então, tem um termo mais específico. O indivíduo mata, mas não é dito que ele caiu. Ele rouba, não é dito que ele caiu. Ele mente que caiu o dente, não é dito que caiu. Trauma, mágoa, ressentimento, não fala com o irmão, não paga o que deve. Não, está tudo bem. Agora, se ele, o jovem, teve uma relação sexual com a namorada dele, aí fala, o fulano caiu. Aplica esse termo cair nesse sentido. O que é um grande erro. Não, eu quero dizer que o cair, aqui no texto de Hebreus, quer dizer uma outra coisa. Imagine vocês, pensem comigo vocês. Deus chamou Abraão. Abraão é o pai da fé, sim ou não? É o protótipo daquele que creu. Ele creu em Deus. Abraão tem uma esperança. Aí veio Isaac, novamente, creu em Deus. Ele tem uma esperança. Olha a formação de um povo crente, de um povo que aguarda por uma promessa. Aí veio Jacó. Deste vieram os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. E que agora, uma vez libertos do Egito, são o povo de Deus em volta do Monte Sinai, com quem Deus faz uma aliança. Não é um povo de Deus? Ou não é um povo de Deus? Agora são eles peregrinos num deserto. Se instauram na boa terra de Canaã. Não é o povo de Deus? Constrói o templo. Todos o conhecem como sendo o povo do Deus verdadeiro. Eles tinham até um sinal que identificava que eles eram o povo do Deus verdadeiro, que era o sábado. Quando perguntavam, por que vocês guardam o sábado? Por quê? Porque o nosso Deus foi quem criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. E no sábado descansou. O sábado, portanto, se tornou um sinal para que todos saibam que o Senhor Criador nos, enquanto povo, santifica, nos separa para Ele. E eles aguardavam o Messias. Sim, sempre foi um povo tribuloso e atribulado. Mas era o povo de Deus, como em todo o tempo. É um povo tribuloso e atribulado. Era o povo de Deus. E agora, de repente, num dado momento, vindo a plenitude do tempo, o que acontece? Lá vem a promessa que Abraão esperou. Que Isaac, Jacó, o povo. Quando veio o verbo, o Cristo, o Messias, não era a hora deste povo agora glorificar a Deus. O Messias chegou a abraçá-lo e beijá-lo e adorá-lo e servi-lo
e segui-lo ou não. Mas tendo sido eles, não somente esse povo histórico de Deus, mas chegando o Messias, tendo o Messias iluminado este povo, tendo eles provado o dom celestial, a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, tornaram-se participantes das ações do Espírito Santo sobre eles. Neste momento, eles caíram. A queda, enquanto dar as costas à verdade. Eles crucificaram o Messias. Mataram o Messias. E agora o apóstolo diz, sim. Não tem um sim aí depois de caíram? Sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Por quê? Por quê? Porque tendo eles, eu vou contar a história, o contexto, e o contexto está dito aqui. Só que o contexto aqui não está explicado. E eu vou falar o contexto explicado. Tendo eles acabado de matar o Messias no Calvário, o que aconteceu? O que os hebreus fizeram? Foram embora, foi boa. Eles voltaram para a sua velha vida. Onde? No templo. Vamos, cadê o fulano? Traga o cordeiro para a gente imolar. Alguém poderia gritar dizendo, mas para que vocês querem matar o cordeiro? O verdadeiro cordeiro já foi imolado no Calvário. E eles, não, esse não é o cordeiro de Deus. Vamos aqui continuar imolando esses animais. Por não receberem o cordeiro de Deus, continuaram com agora as vãs ofertas de animais para Deus. Cada cordeirinho que eles matavam, olha o versículo, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Cada cordeirinho que eles matavam era uma declaração, nós não cremos no Messias, ou no Jesus de Nazaré. Cada cordeiro é como que eles matassem de novo, porque se Cristo já morreu, e você continua sacrificando, você nega o seu sacrifício, e cada vez, portanto, que você imola um cordeiro, é como que dissesse, ele não veio, então você o imola todos os dias. Entenderam isso ou não? Por isso que tem um texto tão mal compreendido, no capítulo 10 de Hebreus, eu não vou poder me demorar muito no capítulo 10, mas eu posso rapidamente aqui fazer uma breve menção. Deixa-me ver. Capítulo 10, acharam? Versículo 18. E também o versículo 26. Eu não vou poder desenvolver agora, porque nós ainda estamos no capítulo 6. Eu não posso misturar. Mas como o contexto é muito próximo, muito semelhante, eu quero demonstrar. Vamos primeiro para o 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Forte, né? Aí nós temos que entender o que é viver deliberadamente em pecado. De que pecado fala a epístola aos Hebreus? Segundo diz, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Ou seja, os hebreus, eles tiveram o conhecimento da verdade quando Cristo pregou para eles. O próprio Deus veio ao mundo como a luz, e não somente lhes iluminou o entendimento, como também pregou e apresentou a eles a verdade. Só que agora, tendo eles esse conhecimento, sabendo que o Messias já veio, deliberadamente, agora, eles continuam nas suas vidas de pecados, pensando o quê? Eu peco, mas eu tenho o sangue de quem? Não, de Jesus não.
Porque ele não creu em Cristo. Eu tenho o sangue dos sacrifícios. Ou seja, deliberadamente ele peca, confiando em quê? No sacrifício. Só que ele se esquece de uma coisa. Uma vez que Cristo morreu, o que ocorre? Já não resta sacrifícios pelos pecados. Não é dito que não tem perdão para a pessoa. É dito que depois que Cristo morreu, já não resta mais nenhum sacrifício a ser feito. Não adianta você sacrificar o cordeiro, a vaca, o que quiser que seja, que não tem mais, não existem sacrifícios depois da morte de Cristo. Confiar num sacrifício ordenado por Moisés, isso não tem nenhum significado depois da morte de Cristo. Porque sacrifícios valiam até o momento da crucificação do Cordeiro de Deus. A partir daí, já não restam sacrifícios pelos pecados. O mesmo se diz no versículo 18. Só que agora num sentido inverso. Olha, 17 e 18. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Agora é o sentido oposto. O versículo 26 fala daquele que não crendo em Cristo, ele se fia nos sacrifícios do templo. E aí o apóstolo nega, não resta mais nenhum sacrifício. Agora, de maneira invertida. E aqueles que receberam a Cristo? Aí diz, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aí o crente que creu em Cristo, que maravilha. Ele não vai lembrar mais dos meus pecados? Não. Para sempre? Não. Nunca mais? Mas e se eu pecar? O que vai acontecer? Aí a resposta é, o sacrifício de Cristo é único e é perfeito. Não carece de que haja nova oferta pelo pecado. Já não resta oferta a ser feita. Uma vez que Cristo morreu, positivamente falando, esta única oferta paga todos os pecados. Os do passado, os do presente e os do futuro. Todos. Nenhum fica de fora. Absolutamente. Então a ideia aqui de Hebreus é exatamente esta, de que os hebreus não podiam ser renovados ao arrependimento, porque agora eles demonstravam todos os dias, é como que eles ratificassem, é como que eles confirmassem, é como se eles renovassem a sua rejeição do Messias a cada vez que eles matavam um animal. Por isso que encerra assim essa porção, dizendo, porque, versículo 7 de Hebreus 6, porque a terra que absorve a chuva, lembram-se da parábola do semeador? Que havia vários tipos de terra, vários tipos de solos, e é dito que os solos são os corações dos homens, que uma semente caiu à beira do caminho, que é aquele cujo coração, não é isso? Porque a terra que absorve a chuva, aqui tem terra aqui nesse lugar, aqui dentro, nos corações, tem coração aí? É uma terra. Agora, o que é dito dessa terrinha aí? Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela. Então, a chuva está caindo. No texto imediato aqui. No contexto imediato. O tempo em que os hebreus estavam ali, na época de Cristo, eles estavam debaixo de uma chuva de graça. Era ou não era? Caindo a chuva. As bênçãos do Evangelho. A presença do Salvador. A ação do Espírito Santo. O reino de Deus sobre eles. Caindo. A terra que frequentemente, ou a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela. Todo o coração absorveu naquele tempo. Como é hoje aqui também, colocando o nosso contexto. Nossos corações estão absorvendo essa chuva. Diz mais. E produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada.
recebe bênção da parte de Deus. Você quer as bênçãos da parte de Deus? Quem quer uma vida abençoada por Deus? Fala aí. De verdade. Bênçãos. Não tenha medo da teologia da prosperidade, não. Isso não faz parte da gente, não. Esquece. Estou falando das bênçãos de Deus, que não são barganhadas, não são vendidas. Né? São bênçãos de Deus. Espírito sadio, coração sadio, alma sadia, corpo sadio, família sadia, filhos sadios. Bênção. Então, se produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, essa terra recebe a bênção de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. E não é de se estranhar que espinhos e abrolhos aqui aparecem pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 3. Tão logo entrou o pecado no mundo, diz a Bíblia, que nasceram espinhos e abrolhos, como consequência do pecado. Também não é sem razão que quando foram dar a Cristo uma coroa, tecer uma coroa de quê? De espinhos, de maldição. A terra se encheu de maldição, ali representados pelos espinhos e abrolhos. Então, quando um coração produz espinhos e abrolhos, quer dizer, produz maldição, quer dizer, crucifica o Filho de Deus. Haja vista que tem até o texto lá também, lá de Gálatas 3, versículo 13, que diz que o Cristo de Deus se fez maldito em nosso lugar. Você tomar lá os espinhos e abrolhos enquanto maldição em Gênesis 3, depois tomar Gálatas capítulo 3, que diz que Cristo se fez maldito por nós, os espinhos entrelaçados sobre a cabeça de Cristo, e agora Hebreus capítulo 6, falando sobre a terra que produz espinhos e abrolhos, significa exatamente o pecado original, que agora rejeita o Salvador, e o faz, e o chama, e o declara maldito. Essas pessoas, cujo coração assim procede, é rejeitado. Então, nós encontramos aqui um final, essa parte de Hebreus 6. Lógico que vai seguir ainda um longo caminho, mas já deu para os irmãos perceberem, então, o seu real significado ou não? Mais ou menos, né? Reúnam as 3 últimas mensagens, vocês terão um panorama amplo, tá bom?